aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela. Lucas 19, versículo 41. Os judeus viajam para Jerusalém para as festas pascais e fazem isso em grupos, em caravanas, como nós também aqui fazemos para Aparecida do Norte, por paróquia, por grupos pastorais. Jesus parte de Betânia com alguns conterrâneos da Galileia, o acompanhando em sua caravana. Também alguns que haviam presenciado o milagre da ressurreição de Lázaro também o acompanham. Alguns discípulos desses mais próximos, mais chegados, e outras pessoas que ao longo do caminho também foram se unindo à caravana de Jesus, de Betânia a Jerusalém. Jesus toma a estrada de Jericó a Jerusalém, e essa estrada passava pelo Monte das Oliveiras, e ele segue sentado num jumentinho. Já próximo ao monte, a multidão, tomada de alegria, e sacudiam seus ramos de oliveira e louvava ao Senhor, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E seguindo por essa mesma estrada, chegando ao monte, uma parte mais elevada e depois uma descida até Jerusalém, e já do alto do monte para a descida, Jesus olha para a cidade de Jerusalém, enxerga a cidade do alto, olhando a cidade abaixo e à frente, e então escutamos esse relato de Lucas, também em Mateus e Marcos. Aproximando-se ainda mais, contemplou Jerusalém e chorou sobre ela. A cena é desconcertante, ver Jesus chorar sobre Jerusalém. Chorou por conta da cidade, chorou por conta do povo. O clima era de festa, mas aqueles que estavam mais próximos de Jesus perceberam as lágrimas que desciam de seu rosto e escutaram as seguintes palavras de Jesus: ó, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Enquanto as lágrimas desciam de seu rosto, essa era a exclamação que saía de seus lábios: se ao menos nesse dia conhecesses o que te pode trazer a paz, mas está oculto aos teus olhos. A dureza do coração de muitos impediu que a semente germinasse. Foram 3 anos de intensa vida apostólica de Jesus, anunciando o reino de Deus.
E mesmo assim, a verdade permanecia oculta aos olhos do povo. Jesus contempla, neste breve instante em que olha a cidade, em que as lágrimas escorrem, ele contempla aqueles que o perseguiam, outros que eram indiferentes, contemplavam aqueles que só queriam se beneficiar das curas e do alimento. Contemplava aqueles que gostavam de escutá-lo, porque ele falava de modo diferente e ele trazia ensinamentos novos. E contemplava também aqueles poucos, muito poucos, que se converteram de verdade. E por isso, suas lágrimas. Muitas oportunidades foram dadas ao povo ao longo de 3 anos. E poucas conversões. Apenas grãos secos que não aprenderam a morrer para si mesmos, gerando vida nova. Hoje contemplamos sua solene entrada em Jerusalém. O povo alegre o saudando e o aclamando o rei. Mas o evangelho que escutamos, o relato da paixão, não nos deixa iludidos. Os discípulos dormem, não aguentam vigiar com Jesus. E o próprio Jesus disse: não pudestes vigiar 1 hora? Veja, se não reflete nossa inconstância na vida espiritual, nossa preguiça para rezar. Também nós dormimos, também nós deixamos de vigiar com Cristo. Judas, um apóstolo, o trai com um beijo, e o trai por algumas moedas, o preço de um escravo. Buscamos tantas vezes segurança humana, priorizamos o trabalho tantas vezes em detrimento da fé. Quantas vezes deixamos nossa prática religiosa por conta do trabalho? Talvez sem muita diferença de Judas. Pedro havia dito que morreria por Jesus, mas pouco tempo depois o nega 3 vezes. Alguns perguntam: tu não és discípulo desse homem? E Pedro diz: eu não o conheço. Somos tomados por vergonha da fé, tantas vezes vergonha da igreja, vergonha de Jesus. Como se fizéssemos algo de errado ao sermos católicos e a professar nossa fé. E o negamos como Pedro. Jesus em agonia no horto, e os soldados, guiados por Judas, chega para prendê-lo. E os discípulos fogem. Todos fogem.
nos falta fortaleza para os momentos difíceis de nossa fé. Na hora que somos exigidos, fraquejamos na fé. Quando as situações da vida parecem adversas para nós, questionamos Deus, murmuramos, reclamamos, o deixamos só. Durante o julgamento, quantas acusações falsas, quantos insultos, batem insistentemente em seu rosto. E o discípulo amado olha à distância. Há muitos momentos em nosso cotidiano que somos chamados a apresentar a fé e a doutrina às pessoas, a ensiná-los, a não deixá-los no erro, a não deixar que compreendam errado a doutrina católica, e nós nos calamos, nos silenciamos. Durante o julgamento, na oportunidade de soltar um dos presos, o povo escolhe e grita: queremos Barrabás, queremos um assassino. E nós também, frequentemente, não escolhemos Jesus. Escolhemos o futebol, as novelas, as séries, os passeios, as redes sociais. E Jesus é preterido frequentemente por nós. Em seguida, o povo grita sobre Jesus, sobre o destino de Jesus. Crucifica-o, crucifica-o. E esse grito de crucifixão reflete a ingratidão que temos tantas vezes. Não sabemos agradecer. Somos ingratos. Jesus indo para Jerusalém, ao passar o monte, contempla a cidade e chora. E o seu choro hoje se renova. O choro de Jesus hoje se renova olhando para nós, contemplando nossa paróquia, contemplando nossa cidade. Jesus hoje chora novamente. Chora olhando para você, chora olhando para mim. Porque vê apenas grãos secos, teimosos e resistentes à conversão. Chora porque resistimos em converter o nosso coração a Deus. Somos teimosos. Maria, mãe de Jesus, algumas mulheres e poucos discípulos são um alento em meio a tanta dor.
Alguns dentre nós também são alentos a Jesus, porque embora imperfeitos, têm esforço sincero e determinado, busca generosa de conversão. Consegue entender por que Jesus chora? Consegue entender por que, em meio a clamores de alegria, as lágrimas rolam pelo rosto de Jesus? É possível entender por que ele chora olhando para a cidade? Consegue entender por que ele chora olhando para nós? Ele chora porque hoje clamamos hosana erguendo os nossos ramos. Na quinta-feira estaremos em torno à mesa com Jesus, celebrando a última ceia. Mas na sexta-feira faremos parte do povo que grita: crucificam, crucificam. É por isso que hoje ele chora. Jesus chora por mim e por você. E o seu choro se renova. Ele ofertará a sua vida, mesmo sabendo que a maioria de nós insistiremos em permanecer apenas grãos secos. Mesmo sabendo que passaremos esses dias, mesmo sabendo que iremos participar de mais uma Semana Santa, iremos contemplar mais uma vez a sua entrega total, sua entrega amorosa, e nós continuaremos a ser apenas grãos secos. Ele se entregará por nós. Vivamos esses dias santos de modo consciente. E permitamos vocês e eu a sermos inundados pelo amor de Jesus. Permitamos esses dias sermos completamente preenchidos por esse amor. Um amor incansável, um amor imerecido. Preenchidos por um amor incansável, preenchidos por um amor imerecido.